Olá a todas e todos! Hoje nós iremos falar sobre a erradicação do trabalho infantil no Brasil. Mas esse tema é debatido e estudado no mundo inteiro, porque dia 12 de junho, sexta-feira agora, será o Dia Nacional e Mundial, ou seja, internacional, de combate ao trabalho infantil. Então a gente vai falar sobre esse tema hoje, espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá, minha gente. A semana contra o trabalho infantil aqui na minha cidade, em Brejo Santo, ela tem o tema este ano: Infância é aquarela, trabalho infantil não tem cor. Brejo Santo na prevenção ao trabalho infantil. Então, minha gente, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, juntamente com a Prefeitura Municipal, está trabalhando esse tema nos espaços, tanto do CRAS, como do CREAS, como, enfim, todos os espaços públicos, através do site do Facebook, da plataforma do Facebook, da página da Secretaria. E nós hoje iremos trabalhar especificamente quais são as causas desse trabalho infantil. Vou falar a nível mundial e também a nível do Brasil. Quais são as causas, o que é o trabalho infantil, quais são os piores tipos de trabalho infantil e onde denunciar. Esse primeiro vídeo é para explicar a parte conceitual. Quais são as bases que legitimam, que legitimaram esse trabalho infantil no Brasil durante décadas e que hoje é crime. Então, para começar, gostaria de explicar um conceito que não é tão simples de entender, mas a gente vai tentar trazer de forma mais simples possível. Ora, o mundo que a gente conhece, no modo de produção capitalista, no sistema capitalista que a gente vive hoje, ele é dividido em duas classes sociais, capital e trabalho. Há quem questione, há quem diga que não é classes sociais, mas de fato ninguém até hoje, nem os pós-modernos, conseguiram destruir esse conceito de Marx, Karl Marx. Então a gente vai pensar da seguinte maneira: o capital, que é a burguesia, é a classe que detém os meios de produção. Então é aquele empresário, dono de empresas multinacionais, dono de empresas enormes, aquele dito empreendedor. A classe trabalhadora é todo o restante. Somos eu, você no futuro, seus pais, seus avós, todo mundo que vende a sua força de trabalho e troca por um salário é a classe trabalhadora. Todo mundo que compra a força de trabalho, que detém os meios de produção, que detém uma empresa, é a classe burguesa, é o capital. Durante anos, eu posso dizer décadas, talvez centenas, enfim, a vida inteira do capitalismo, há uma desigualdade social. Essa desigualdade social ela é fruto desse sistema capitalista, então ela é inerente ao modo de produção capitalista. Então sempre onde houver capitalismo, vai haver desigualdade social. Então a gente pode dizer que essa relação que gera a desigualdade, a gente pode chamar de questão social, que passa a entrar em cena quando o trabalhador toma consciência de que é explorado e passa a cobrar do Estado melhores condições de trabalho e de vida. Quando o trabalhador entra no cenário político e cobra do Estado essas melhores condições de vida, o Estado tem que responder. Ele responde por meio de política social, de política pública, que vai, ao mesmo tempo, atender os interesses do capital, como também vai atender os interesses da classe trabalhadora. Seria uma espécie de balança. Então, o Estado é essa espécie de balança. Então, é justamente por isso que a gente pode dizer que o trabalho infantil é uma expressão da questão social. Porque ela expressa, ela reflete essa desigualdade que existe desde os primórdios, mas que foi efetivada, ampliada, aprofundada com o modo de produção capitalista. Então, assim, o que acontece? A criança, ela nasce numa situação geralmente de pobreza. Vou dar um exemplo bem simples. Numa favela. E os pais têm que trabalhar, às vezes, o dia inteiro. Os pais não têm emprego. E muitas vezes ela coloca a criança para trabalhar, para sustentar a casa, seja pedindo na rua, ou seja vendendo bala no semáforo, ou seja engraxando sapato. Muita gente pagou para que as crianças engraxassem os seus sapatos. Enfim, para que ela traga dinheiro para casa, para que eles não passem fome. Então seria muito simples dizer que essa criança era
estava aprendendo a ser um cidadão porque ela está trabalhando. Na verdade, não. Essa relação, se está faltando comida em casa, é porque isso é fruto de uma exploração social. É fruto justamente da desigualdade social que assola não só o Brasil, mas todos os países do mundo que têm um capitalismo como fonte. E o comunismo também, porque o comunismo foi deturpado nos dias de hoje. Então, assim, dentro do sistema capitalista, essa exploração ela é evidente. E há uma exclusão. Então, o pai daquela criança que coloca a criança para trabalhar, para trazer renda para casa, ele muitas vezes o faz pela necessidade. Ele muitas vezes o faz por uma educação que ele teve que também era desse jeito. O pai obrigava a trabalhar desde cedo. Ele muitas vezes o faz porque quer também se aproveitar da criança. Então tem N fatores. Então eu posso dizer que o trabalho infantil tem causas multifocais, ou seja, são diversas causas. Mas uma delas é sim a desigualdade social que se apresenta no país, no mundo, né? Eu estou dizendo que só tem trabalho infantil nas classes mais pobres? Não. Mas em sua grande maioria, mais de 50%, com certeza, eu não tenho um dado preciso agora, é das crianças, acho que 70%, se eu não estiver enganado, as crianças que estão em trabalho infantil são sim das classes, da classe subalterna, são sim de pessoas com renda inferior a um quarto salário mínimo, aquelas consideradas de vulnerabilidade social, tá certo? Até um salário mínimo e meio. São essas pessoas, sim, que têm o trabalho infantil dos seus filhos, na sua grande maioria. Óbvio que não é uma situação só da classe trabalhadora, ou só da classe, vamos dizer assim, ou só de quem é mais pobre. Há também pessoas que colocam seus filhos para trabalhar nos seus negócios próprios, né? Ali atendendo, enfim, no caixa. A gente sabe que essa realidade ela existe. Só que, vamos ser sensatos, a gente escuta muito falar em meritocracia, né? Que as pessoas, quando chegam na fase adulta, elas têm que tem que haver a meritocracia. Aquelas pessoas mais qualificadas têm que dar um emprego a mais qualificada, né? A ideia é essa. Mas vamos pensar comigo, aquela criança que foi obrigada a trabalhar e vender bala no semáforo logo cedo, né? Ela tem as mesmas condições na vida de ascender, de terminar os estudos, de fazer uma faculdade, de fazer uma pós-graduação, de fazer um mestrado, doutorado, PhD, enfim, de ter do que uma criança que o pai é empresário, ou uma criança que eles gostam de falar tanto da classe média que não existe, né? Só há duas classes sociais, mas que o pai é médico, que o pai, enfim. A criança em que tem vamos dizer assim, uma família com uma estrutura financeira mais elevada, tem as mesmas condições de uma criança que a família não tem dinheiro e teve que trabalhar cedo? É óbvio que não. Então, falar em meritocracia, pelo menos no caso do Brasil, é ilusão teórica. Então, vamos lá. Por que é que a gente tenta entender que o trabalho infantil é ruim? Porque impede o desenvolvimento sadio da criança e do adolescente e também é crime. Porque está no ECA, está na Constituição a proibição. E eu vou já explicar isso no próximo vídeo. Então vamos entender. A criança ela tem que ter o desenvolvimento garantido. Então o trabalho, nessas situações, ela tira a possibilidade da criança ir, por exemplo, à escola. Tira a possibilidade da criança brincar. Toda criança tem o direito de brincar. Toda criança tem o direito de ser criança. E não precisa trazer nas costas ou ter a responsabilidade de prover uma casa. Essa responsabilidade é do adulto. E é por isso que existe essa campanha de erradicação do trabalho infantil. Além de ser crime, é responsabilidade dos pais. Então vamos entender qual é o conceito de trabalho infantil. Tudo que a gente falar aqui, nesse primeiro momento, vai estar no plano que o Brasil tem, que é o Plano Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Então, a gente tem aqui o terceiro Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção Adolescente do Trabalhador, que é 2019 a 2022, tá certo? Então, vamos pensar. O que é o conceito para esse plano? Refere-se às atividades econômicas ou atividades de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos, ressalvados a condição de aprendiz a partir dos 14 anos.
independentemente de sua condição ocupacional. Então vamos lá. O que a gente pode entender? Que o trabalho é proibido para menores de 16 anos. Aí entre os 14 e 16, ele pode trabalhar na condição do menor aprendiz, que será explicado no próximo vídeo. Tá certo? Até aqui tranquilo, a gente vai dar prosseguimento. Destaca-se que toda atividade realizada por adolescente trabalhador que por sua natureza ou pelas circunstâncias em que é executada possa prejudicar o seu desenvolvimento físico, psicológico, social, moral, se enquadra na definição de trabalho infantil e é proibida para pessoas com idade abaixo de 18 anos. De fato, vamos entender a diferença. Quem é que pode trabalhar? A partir dos 16 anos. E com 14 a 16, na condição de menor aprendiz, que eu vou explicar no próximo vídeo. Existe uma diferençazinha entre a Constituição e o ECA, que eu vou explicar no próximo vídeo. Mas e os que estão de 16 a 18 anos incompletos? Essas pessoas, esses adolescentes, eles podem trabalhar com carteira assinada, ter todos os direitos trabalhistas assegurados, só que as condições desse trabalho não podem ser insalubres. Não pode atrapalhar a escola, a educação, né? E tem que ter condições para que eles possam estudar e trabalhar. Então, são condições especiais. Então, vamos lá. Então, vamos pensar da seguinte maneira. A gente já sabe que criança é quem tem até 12 anos incompletos. Ou seja, quem tem 11 anos, 11 meses e 29, 30 dias, que falta um dia para fazer 12 anos. Adolescente que é de 12 anos a 18 incompleto. É aquele adolescente que tem até 17 anos e vai fazer 18. Falta um dia para fazer 18. Então ele é adolescente, para ficar claro. É que as pessoas, durante muito tempo, elas vieram para as casas das outras pessoas, por exemplo, dar um exemplo bem claro de trabalho infantil, para trabalhar como babá, geralmente meninas, novas, 11 anos, 12 anos, até mais cedo. Para trabalhar como babá, e não pode. Para trabalhar como empregada doméstica, e não pode. Ganhando mixaria, não pode. Tá certo? Então vamos lá. Mas, sim, eu já falei de engraxate, já falei de pessoas que trabalham no comércio. Aqui em Brejo Santo tinha uma peculiaridade, que eram crianças que trabalhavam lá na feira livre, na feira de fruta, andavam num carrinho de mão, num carrinho, carregando a feira das pessoas até suas casas. As pessoas pagavam a ela. Isso também é trabalho infantil. Então, minha gente, vamos pensar. Existe aí as piores formas de trabalho infantil. Quais são essas piores formas, além dessas que eu já citei? São todas as formas de escravidão ou práticas análogas, tais como venda ou tráfico, cativeiro ou sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou obrigatório, que é quando você vai trabalhar na casa de alguém em troca de comida, em troca de uma estadia, de ter um lugar para ficar. Utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, produção de pornografia ou atuações pornográficas. Então, assim, aquelas pessoas que costumam filmar crianças, que vendem no mercado paralelo de pornografia, né? Utilização, recrutamento e oferta de adolescentes para outras atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de drogas. Aquele famoso aviãozinho, né? Utilizado, isso é muito visto nas favelas, que é aquela criança que leva a droga, né? Enfim. O recrutamento forçado ou compulsório de adolescente para ser utilizado em conflitos armados, né? A gente pensa muito na questão do adolescente que está na favela, né? Que tem aquela arma que usa, traficante utiliza para serviços, né? Da favela também. Então, assim, onde se pode denunciar, né? Quando você visualizou o trabalho infantil no comércio da sociedade, no bairro, onde você viu o trabalho infantil, seja naquele caixa de supermercado, seja entregando feira, seja carregando a feira do pessoal no carrinho de mão, seja engraxando, seja onde for, você pode denunciar no Conselho Tutelar do seu município, pode ir denunciar no Ministério Público do seu município ou no Ministério Público do Trabalho. Também você pode ir até o CREAS, né? O Centro de Referência e Especialidade da Assistência Social do seu município, que é lá também onde você executa um trabalho de acompanhamento e de retirada também dessas crianças desse trabalho infantil. No caso de Brejo Santo, o telefone é 889-9954-3056.
889-9954-3056. É lá onde vai ser feito o acompanhamento dessa criança da família. Qualquer coisa vai também ao CRAS, que será encaminhado para a rede de proteção, tá certo? Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo e eu vou finalizar com uma frase. O trabalho infantil, além de ilegal, é imoral. Precisa acabar, pois o verdadeiro lar onde as crianças pertencem é a infância e a educação.